inquietações. Ou isto ou aquilo, Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. E quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Dualidade, oposição, e poderíamos acrescentar à lista da poeta itens infindáveis. Usar o véu ou não, turbante ou não, frequentar escolas ou não, ser dona de casa ou astronauta, artista ou cientista, mãe, esposa, legítima ou concubina, arcaica ou erudita, burca ou nua, recatada, domada ou devassa, selvagem. São 1000 olhos nos olhando, 1000 homens desejando, abusando, culpando, amando. Estudar, ler para a mulher é libertação da cultura, opressão tradicional ou assimilação da cultura hegemônica do colonizador? De que escolas ou estudos estamos falando? Feitas por quem? Para quem? Direcionadas a quais objetivos? Libertação das mulheres? Mas quem as aprisiona? Quem as liberta? De quê? De quem? Se Malala usa véu e tem, ou tinha, como livro predileto Harry Potter, seria ela dominada pelo islamismo ou o ocidentalismo? Ou pelos homens, sejam eles de qualquer região ou religião? Ou seria ela liberta? De qual deles? Ou seria ela livre verdadeiramente para escolher ler o Corão, ou a Bíblia, ou os Vedas? É aprisionamento ou libertação? Do ponto de vista de quem? O que é identidade? O que é tradição? Alerta Stuart Hall, homem, pesquisador negro jamaicano, que esse é um termo traiçoeiro da cultura popular, tradição. A tradição é um elemento vital da cultura, mas ela tem pouco a ver com a mera persistência das velhas formas. Está muito mais relacionada às formas de associação e articulação dos elementos. Fecha aspas. Tradição hoje estaria, então, muito mais relacionada às escolhas do que à imposição. Ser o que quiser, gritam as feministas. As ocidentais ou todas? O feminismo, o que é mesmo? Sabemos que não se trata de uma oposição ao machismo, porque caso assim se pretenda, acaba por não ser nada, além de espelho reprodutor da lógica dominante. E ainda pensando na tradição, nos estudos da tradição, novamente com Raul Pondero, que o que esses desvios através dos passados faz é nos capacitar, através da cultura, a nos produzirmos a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das tradições, fecha aspas.
ser o que quiser. Mas se meus gostos são histórica e culturalmente determinados, ainda que inconscientemente, como saber quais escolhas são realmente minhas enquanto mulher ou Ana Embra? E não impostas, aberta ou subliminarmente, pela cultura milenar do macho homem opressor, seja ele o branco, o europeu, o egípcio, o romano, o cristão, o negro, o muçulmano, o hindu, etc, etc, etc. Labirinto do patriarcado, da linguagem, da cultura, do gesto, do gosto. Labirinto. Jorge Luiz Borges, em seu livro Elogio à Sombra. Não haverá nunca uma porta, estás dentro, e o alcácer abarca o universo, e não tem anverso nem reverso, nem externo muro, nem secreto centro. Não esperes que o rigor de teu caminho, que teimosamente se bifurca em outro, que obstinadamente se bifurca em outro, tenha fim. É de ferro teu destino, como teu juiz. Não aguardes a investida do touro, que é um homem e cuja estranha forma plural dá horror à maranha de interminável pedra entretecida. Não existe, não esperes, nem sequer no negro crepúsculo a fera. Onde está a saída? Qual o fio de Ariadne? Onde encontrar essa memória de quem realmente sou, de quem realmente somos? Talvez na inteireza, na dança e complementariedade do yin e yang, luz e sombra, racionalidade, intuição, ciência e religião, poema e prosa, o ser inteira e não perfeita. Talvez na estética da diáspora, que ao apresentar em si mesma as estratégias dialógicas, mais uma vez nas palavras de Hall, burla a essencialização da diferença dentro das duas oposições mútuas, e pode deslocar-nos para um novo tipo de posição cultural, uma posição que adota como propósito a substituição do ou pela potencialidade e pela possibilidade de um e, o que significa a lógica do acoplamento em lugar da lógica da oposição binária. Quem sabe seja possível encontrar um caminho para além dessas oposições binárias e excludentes. Oralidade, escritura, sagrado, profano, natureza, cultura, tradição, novidade, popular, erudito, certo, errado, feio, bonito, saberes tradicionais, ciências modernas, homem, mulher. Para além de hierarquizações de saberes, fazeres e seres. Binarismos e hierarquizações forjados por culturas atávicas e seus modelos homogeneizantes e etnocêntricos de pertencimento cultural, de discursos orientados para a nação, sua busca por origens, identidades e culturas puras, discursos forjados por uma lógica que só se coloca em relação ao outro ou à outra para excluir, subordinar ou exterminar. Quem sabe assim a raiz se desenlace em rizoma, a tradição em vida. Quem sabe possamos, enquanto humanidades, perceber, internalizar que as culturas são vivas, feitas por e para as pessoas que também são vivas e se transformam ao longo dos espaços-tempos. Toda a tradição é, ou deveria ser, viva
E se é viva, nos ensina a física quântica, está em constante relação de troca. Precisa ser flexível para integrar-se ao ambiente, adaptar-se às novas circunstâncias e, ao mesmo tempo, precisa se autoafirmar para manter sua estabilidade, que não é fixa nem inalterável, mas dinâmica, em contínuo movimento, assim como todo o universo. Raízes indo ao encontro de outras raízes, culturas compósitas, imagem tão bela do poeta martinicano Edouard Glissant em sua Poética da Diversidade. Não se trata de desenraizar, de se diluir no outro, e muito menos de traçar linhas abissais, mas de intercambiar e desabrochar novas possibilidades de ser e estar. Talvez me encontrar mulher, Ana Embra, nos ecos de todos os nomes da deusa. Mas onde? Quem ainda os escuta? Quem ainda os faz ressoar? Diante das inquietações suscitadas, ainda sem respostas, penso que sofro de deslugar. Fui forjada no caldeirão de circularidade de pessoas e culturas no mundo. Sou herdeira das diásporas. Sofro em mim poéticas da diversidade, ecologias de saberes, e não sei se sou daqui, dali, de acolá, se sou educador ou artista, ou brincante ou festeira, se sou escritor ou contadora de histórias, ou pesquisadora ou professora, ou religiosa, ou jardineira ou do lar. Começo a entender, acho, porque desde pequenina me causava tanto espanto e admiração, tanto gosto e inquietação a poesia de Cecília, ou isto, ou aquilo. Em um mundo de tanto ou procurando formas para colocar em prática a lógica graciosa do procurando palavras faladas, escritas, cantadas, dramatizadas, ações, pessoas, gestos, gostos, cores, tons que me auxiliem a substituir a oposição pela composição. Será que era essa possibilidade que a poeta, ainda no alvorecer da minha infância, sussurrava aos meus sentidos de maneira tão suave e bela? E termino por ora, mais uma vez, com Cecília. Desenho Cecília Meireles. Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso, de tudo viverás. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fadigues logo. Tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais.